Tem gente que fecha os olhos à noite e dorme com o espírito em guerra. A mente não para, os pensamentos gritam e o corpo está deitado, mas a alma segue de pé. Quantas vezes você já tentou descansar e sentiu como se o mundo espiritual não te deixasse? Será que tem algo que você ainda não declarou e que está travando o que Deus quer liberar? Porque existe uma oração simples, mas esquecida, que quando feita com fé antes de dormir, ativa promessas que estavam retidas há anos. E quem entender isso hoje vai acordar diferente amanhã. Você já percebeu como as horas da noite são as mais silenciosas e ao mesmo tempo as mais barulhentas para quem tem uma alma ferida? O corpo repousa, mas o espírito sente o peso do que ainda não foi resolvido. E é nesse momento que o inimigo mais gosta de agir. Quando você está cansado demais para lutar e quieto o suficiente para ser atacado em silêncio. Tem pessoas que pensam que o fim do dia é um simples encerramento, mas no mundo espiritual é o início de uma vigília. É quando o céu espera por um clamor. E é por isso que o Salmo 5:3 foi escrito com precisão divina. Pela manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. Pela manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Mas o que poucos percebem é que esse versículo não fala só da manhã. Ele é um ciclo. Você apresenta a sua oração e espera. E a espera começa justamente no silêncio da noite. Por isso, a oração antes de dormir tem um poder que muitos subestimam. Muitos de vocês dormem com a alma travada e não sabem por quê. É porque a última coisa que você diz antes de fechar os olhos define o tom espiritual do seu descanso. Alguns dormem com murmúrios, outros com mágoas, e por isso acordam cansados, mesmo depois de 8 horas de sono. Mas quando você libera uma palavra de fé, algo se move onde ninguém vê. Você não foi criado para dormir derrotado. Foi chamado para descansar no esconderijo do Altíssimo, enquanto promessas são ativadas em silêncio. E quando isso acontece, o inimigo não encontra brechas no teu sono. A tua mente repousa, teu espírito se alinha e Deus começa a organizar coisas enquanto você nem está vendo. Mas o que poucos sabem é que existem portas espirituais que só se abrem no descanso. Sim, tem promessas que não são ativadas pelo esforço. São ativadas pela confiança, pela entrega, pela rendição total antes de dormir. E por que isso acontece? Porque a oração antes de dormir não é um grito, é uma entrega. É como se você dissesse: Senhor, mesmo sem controle, eu confio. E essa confiança é um código espiritual. Ela atrai os céus, desarma fortalezas, cala vozes demoníacas e dá lugar à intervenção divina. Você já percebeu como certas pessoas acordam renovadas, mesmo vivendo lutas intensas? É porque elas entenderam que a guerra se vence no travesseiro da fé. A oração feita com fé, antes de dormir, ativa sentinelas espirituais ao redor do seu quarto. Você dorme, mas o reino se move. Talvez você tenha vivido noites em que tudo parecia normal, mas por dentro você sentia como se tivesse apanhado. É porque seu espírito estava em conflito. E esse conflito muitas vezes é resultado de portas abertas antes do sono. Palavras não ditas, perdão não liberado, gratidão esquecida. E é por isso que hoje algo precisa mudar. Deus está chamando você para um novo ciclo espiritual. Não é mais sobre orar quando acorda apenas. É sobre encerrar o dia como um verdadeiro guerreiro da fé. E um guerreiro nunca vai dormir com sua armadura no chão. Você pode até estar cansado, mas a tua oração é uma chave. E essa chave, quando usada com verdade, ativa o que está trancado há muito tempo. Existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram.
A forma como você termina o dia determina como você vai começar o próximo. Você quer acordar com paz? Quer que portas se abram sem esforço? Quer que pessoas certas te encontrem no tempo certo? Então fale com Deus antes de fechar os olhos. Não apenas repita palavras, declare como quem crê. Não apenas desabafe, entregue como quem confia. Porque quem se rende antes de dormir, acorda com promessas ativadas. Talvez você esteja tentando dormir com uma mente que só sabe correr. E quanto mais você tenta descansar, mais os pensamentos se multiplicam. É como se a ansiedade tivesse aprendido a sussurrar só quando tudo silencia. E nessa hora, é fácil pensar que Deus se esqueceu, que suas orações ficaram paradas no ar, que as promessas que você ouviu eram apenas frases bonitas ditas por alguém mais empolgado do que inspirado. Mas hoje eu te digo com firmeza: promessa esquecida por você não é promessa esquecida por Deus. Ele não trabalha com o nosso relógio, ele trabalha com processos, e processos não terminam com um amém. Eles continuam, entenda, muitas vezes enquanto você dorme. E é nesse sono que o Espírito Santo ministra, restaura, cura e ativa o que precisa ser ativado, mas só quando encontra um coração que entregou. Não um coração que duvidou, mas um coração que disse: Senhor, mesmo que pareça parado, eu confio no invisível. E aqui vem um ponto que talvez te confronte de um jeito que você não espera. Muita gente não tem promessas travadas por culpa do inimigo. Tem promessas travadas por orar, mas não descansar. É forte, eu sei, mas tem oração que só se completa com o descanso espiritual. E descansar espiritualmente não é cruzar os braços, é manter a fé firme mesmo quando você fecha os olhos. É por isso que o salmista escreveu: Deito-me e durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram. Deus opera onde a fé permanece, mesmo quando os olhos estão fechados. Você pode estar lidando com lutas intensas, pressões familiares, problemas financeiros, diagnósticos, mas se você conseguir fechar os olhos e declarar com fé: Senhor, eu te apresento isso, e agora eu descanso em ti, algo se move. E esse movimento não começa fora, começa dentro. É dentro de você que Deus ativa promessas. É na alma que Ele planta novas convicções, e é nesse terreno profundo que a palavra se transforma em cumprimento. Mas não pense que isso é teórico. Veja esse exemplo real. Marcos orava há meses por uma resposta. Mas todas as noites, antes de dormir, ele se enchia de ansiedade e de dúvida. Um dia, cansado, ele parou, orou com sinceridade, entregou e dormiu. Dormiu como não dormia há semanas. Na manhã seguinte, sem avisos, recebeu uma ligação. Era uma porta que estava travada havia mais de um ano, se abrindo no tempo exato. Sabe por quê? Porque Deus vê quando é entrega de verdade. Ele sabe quando a sua oração não é uma cobrança, mas uma entrega. E a fé que ativa as promessas não é a fé que grita, é a que descansa. Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Você só precisa confiar que Ele é quem disse que faria. E é por isso que nesta noite, o Espírito de Deus está te chamando para algo novo. Talvez você tenha repetido a mesma oração por anos, mas se hoje ela vier acompanhada de descanso, confiança e entrega, ela vai soar diferente no mundo espiritual. Porque o que ativa a promessa não é o volume, é a verdade por trás da voz. Mas eu já tentei de tudo. Então, tente descansar. Tente não carregar mais o fardo que não é seu. Tente dormir com fé, como alguém que sabe. Ele está cuidando, mesmo que eu não veja. E não é romantismo, é fé madura. É o tipo de fé que não precisa de provas para acreditar. É o tipo de fé que silencia a alma e deixa o espírito agir. Agora preste atenção. Não é apenas sobre orar antes de dormir. É sobre o espírito com que você ora.
Porque tem gente que fala com Deus como quem joga palavras ao vento, mas tem outros que falam com a alma, e cada palavra sobe como um incenso. E isso muda tudo, porque quando a tua oração nasce da verdade, Ela carrega um peso que o mundo não compreendeu. Não mais aquela que só pede, mas a que entrega, a que ativa, a que declara. Porque agora você não vai apenas falar palavras, você vai semear destinos com a boca. E eu vou te dizer uma verdade que talvez ninguém te contou ainda. Toda oração feita com fé antes de dormir se torna uma semente no invisível. E o que é plantado no silêncio floresce no tempo certo. Talvez Deus esteja esperando só isso de você, que você confie antes de ver, que você descanse antes de receber, porque a fé real é a que dorme antes da promessa chegar. Não é natural, eu sei, mas também não é natural ver portas se abrindo no dia seguinte. Não é natural ver diagnósticos mudando, não é natural ver corações sendo tocados à distância, mas quando você ora com fé e dorme em paz, o sobrenatural se torna natural. E essa é a vida que Deus quer te levar a viver. Não mais uma fé agitada, mas uma fé confiante, que se deita em paz mesmo sem entender tudo. Porque tem coisa que só vai se explicar depois que você descansar. Tem milagre que só vai acontecer depois que você parar de tentar controlar. E hoje, Deus está te dizendo, filho, filha, me entrega e dorme. Não fuja mais da entrega. Não encha sua mente de e se não der certo, mas e se não for agora? Confie. O teu travesseiro hoje pode ser o altar mais poderoso que você já teve. E a tua fé silenciosa pode ser a maior declaração que você já fez. Essa é a hora em que você precisa tomar uma decisão espiritual, não emocional, não baseada no cansaço, mas uma escolha que muda o rumo do que vem a partir de agora. Você pode continuar indo dormir todos os dias como se fosse mais uma noite qualquer, ou você pode transformar cada noite em um encontro com o sobrenatural. Você pode continuar indo deitar com preocupações que te consomem em silêncio, ou pode deitar com a convicção de que Deus está cuidando de tudo enquanto você apenas respira. E eu quero reafirmar algo aqui com toda a autoridade que o Espírito de Deus me dá. Você não é fraco. Você está sendo treinado. Você não é esquecido. Você está sendo alinhado com um tempo perfeito. E esse tempo está se aproximando. Mas Deus não quer que você chegue lá com uma alma sobrecarregada. Ele quer te ensinar a descansar antes de vencer, a confiar antes de entender, a se entregar antes de conquistar. Porque as maiores promessas não são ativadas por esforço, são ativadas por rendimento espiritual. E talvez seja por isso que você está aqui, porque hoje essa palavra veio para ser o seu ponto de virada. Deus quer te ensinar a dormir diferente, para que você acorde diferente, para que você viva diferente. Porque Ele ainda tem promessas que não se cumpriram, não porque Ele se esqueceu, mas porque você ainda não entregou. E aqui vai uma verdade que pode doer um pouco. Você tem orado por um novo tempo, mas tem ido dormir com a alma no passado. Como o céu vai mover o futuro, se sua mente ainda está presa ontem? Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de ativação. Hoje é noite de renúncia e de aliança. Antes de dormir, fale isso. Senhor, eu te apresento a minha oração e vou esperar. E depois disso, descanse. Não com medo, não com dúvida, mas com fé de que o céu está operando enquanto você repousa. Feche os olhos com um novo tipo de confiança. A confiança que não exige sinais. A confiança que não precisa ouvir de novo o que Deus já disse uma vez. Você sabe que foi chamado. Você sabe que existe um propósito. Você sabe que há promessas. Agora, apenas fale, entregue e durma. E quando acordar, pode ser que algo tenha mudado. Pode ser que tudo esteja igual por fora. Mas dentro de você,
o milagre já começou. Porque a transformação real começa na mente e se espalha para o resto da vida. Você é alguém escolhido para confiar no escuro, para andar pela fé mesmo que ninguém entenda, para descansar enquanto o mundo grita, para silenciar enquanto o céu trabalha. E é por isso que eu declaro sobre você, agora, toda acusação que te prendia será calada. Todo o peso que te impedia de dormir em paz será removido. Toda oração feita com fé será plantada como semente eterna. Deus vai começar algo novo enquanto você dorme. E quando você acordar, Ele já terá andado por caminhos que seus pés ainda não pisaram. Porque assim diz o Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora é o momento de aquietar a alma, de colocar a cabeça no travesseiro, não para fugir, mas para confiar. E se ainda houver medo, fale com Ele. Se ainda houver dúvida, fale com Ele. Se ainda houver dor, fale com Ele. Mas não durma sem entregar. Não durma sem declarar. Não durma sem ativar as promessas. Deus está te chamando para um novo estilo de vida espiritual, onde cada noite é uma semente e cada manhã uma colheita. Você vai dormir como um guerreiro que entregou e vai acordar como um filho que venceu. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa dormir com paz e acordar com esperança. Ore, entregue e descanse. Deus está agindo e você vai ver. Amém.